Flamengo viveu mais uma noite agitada. Depois da quarta-feira, com a derrota vergonhosa para o Atlético Paranaense por 3-0, na quinta reunião do Conselho Deliberativo do clube, teve confusão quando votariam a proibição, o veto de pessoas que se elegem para deputado, prefeito, governador, senador, presidente, o que for, na presidência do clube, né? Mas foram tomadas outras decisões importantes. A mais relevante delas, o veto por unanimidade da proposta de mudança do estatuto para que o próximo presidente tivesse 4 anos de mandato e não 3, mas sem reeleição. Então, continua o Flamengo elegendo um presidente para um triênio, ou seja, por 3 anos, podendo ele se reeleger uma vez. Aconteceu com o Eduardo Bandeira de Mello, que ficou 6 anos no poder, e agora está acontecendo o mesmo nessa gestão segunda, né, do Rodolfo Landim. 3 anos, foi reeleito, mais 3 anos, tem mandato até o final de 2024. Então, isso está resolvido. Mas uma agitação muito grande, né, também, é claro, com a presença de ex-presidentes do clube nessa reunião, para essa votação. E aí algumas questões começam a borbulhar novamente. E a gente quer abordar isso aqui nesse vídeo, né? Esse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você vai encontrar Campeonato Alemão, Bundesliga. Volta nesse fim de semana e você vê jogos de graça, na íntegra, narrados em português, primeira e segunda divisão. E também tem melhores momentos e gols dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, também da Copa Conmebol Libertadores, Copa Conmebol Sul-Americana, vídeos, entrevistas, estatísticas, tempo real dos jogos. Faça o download, é de graça. Você tem todo esse conteúdo à sua disposição. Você viu passando já o QR Code e tem o link aqui na descrição do vídeo para baixar o aplicativo OneFootball, e assim você mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do canal, a força do youtube.com/Mauro César, ok? Muito bem, senhores e senhoras, vamos lá. O Flamengo precisa, gente, de uma mudança de estrutura. E isso independe dessa questão de quantos anos o presidente vai ficar no poder. Por quê? A vice-presidência de futebol é um cargo eletivo e político. Ela vai continuar existindo. Amanhã, se sai o Marcos Braz, virá outro. Pode ser melhor, pode ser pior, mas também será o quê? Um torcedor à frente do futebol. E abaixo dele, profissionais. Há profissionalismo, sim, no futebol do Flamengo. Tirando o Marcos Braz, todos recebem salário, todos são profissionais. Agora, são bons, todos eles são capacitados, são as pessoas que o Flamengo precisa? Essa é a questão. Essa deve ser a discussão. Mas como mudar? Só vejo um jeito. Você vai ter que buscar provavelmente lá fora, porque aqui no Brasil eu desconheço que exista alguém capacitado para tal. Alguém que, além de entender de mercado, de compra e venda de jogadores e outras questões do dia a dia, consiga dialogar com um técnico num nível elevado sobre futebol. Isso falta e falta muito, eu vou chegar lá, tá? Vou chegar no ponto crucial dessa discussão. Mas entendo que é necessário que esse profissional chegue para identificar todos os problemas e fazer as devidas correções, com chegadas e partidas de profissionais, para colocar gente muito qualificada e montar uma estrutura realmente de primeiríssima. Um centro de inteligência, que é o núcleo de análise de desempenho, observação de mercado, que detecte as melhores oportunidades para o Flamengo buscar jovens e bons jogadores, ou jogadores feitos que eventualmente estão disponíveis ou mais fáceis de serem trazidos aí pelo mundo para reforçar o time, fazendo boas negociações, não ficando vinculado a 1 ou 2 empresários, assim trabalhando com um leque muito mais amplo, né? Ou seja, o Flamengo tem que estar acima, gente. Tem que estar acima. Então tem muita coisa para mudar. E isso parte da contratação desse profissional que terá, creio eu, que ser pensado lá no exterior. Aqui no Brasil, certamente, gente com qualificação, que se preparou, que estudou para isso, existe. Mas quem tem esse perfil tão completo, tão abrangente, e tem casca, tem experiência para segurar a barra que é revolucionar para melhor o futebol do Flamengo? Eu desconheço. Os diretores executivos que estão no mercado, não estou nem discutindo a qualidade do trabalho dessas pessoas, pelo amor de Deus, estou só detectando a característica. Eles são caras do dia a dia ali, das questões do dia a dia do CT, e também de compra e venda de jogador. Atuam também no mercado. Mas o que o Flamengo precisava hoje, especificamente, nesse dia seguinte à derrota para o Atlético Paranaense, nos dias subsequentes, é de alguém que, além disso tudo, pudesse chamar o São Paulo para ter uma conversa. E uma conversa séria de cobrança. Porque não dá para entender o que ele fez, por que ele fez aquilo. Ele não pode estar, nenhum técnico pode estar acima do bem e do mal. A não ser que ele conquiste um status assim altíssimo, como o Jorge Jesus conquistou.
como tem o Klopp na Inglaterra, o Guardiola, como tem o Ancelotti lá no Real Madrid, para citar os maiores clubes do mundo, alguns dos maiores. Técnicos que já conquistaram coisas importantes, títulos relevantes, e aí eles começam alcançam um patamar muito elevado, eles não são discutidos. São Paulo não tem esse status no Flamengo, obviamente. Então deveria ter sido cobrado. Mas quem vai fazer isso? São Paulo, por que você fez isso? O que aconteceu? Você praticamente sabotou seu próprio trabalho. Quem tem condições de falar isso para ele? Mas como assim sabotei meu próprio trabalho? Você improvisou demais. Você colocou o Davi Luiz de volante, não é volante. Thiago Maia na lateral esquerda. Por que não fez? Até, tudo bem, você começou dessa maneira, treinou, na hora não deu certo. Em 15 minutos de jogo poderia ter mudado. É só chegar à beira do gramado e falar: Davi, vai para a zaga. Léo, lateral esquerda. Thiago, dá para a volância. Pronto, está resolvido. Aí esperou todo o final do primeiro tempo, aí fez 2 substituições, não adiantou nada. Quer dizer, o Flamengo estava em mares mais calmos depois da vitória sobre o Botafogo fora de casa, quebrando uma série invicta do líder do campeonato em seus domínios, e perde dessa maneira que perdeu para um Atlético todo desfalcado, hein? Muito mais desfalcado que o Flamengo. Inclusive sem Fernandinho e Vitor Roque. E aí? O cara tem que ser cobrado. Ambiente profissional, cobrança profissional. Como ele pode ser chamado para uma reunião de elogios quando fizer um grande trabalho, vai ganhar prêmio, vai ganhar aumento, vai ganhar tudo. Por que não pode questionar o trabalho do técnico? Por que o técnico faz o que fez e fica por isso mesmo? Uma das razões, não existe ninguém com conhecimento técnico de futebol para ter uma discussão assim, é o que parece. Ou se tem, essas pessoas ocupam cargos de nível mais baixo e não tem como tomar essa frente. Então, a discussão política sobre o tempo de duração de mandato do presidente, 3 anos ou 4 anos, ela é importante, foi tomada uma decisão, ok. Acho bom até que não tenha essa mudança, acho que dessa maneira me parece mais razoável, um período mais longo, com uma reeleição só. Mas o fato é, seja como for o modelo, seja qual for a duração do mandato do presidente do Flamengo, é fundamental que esse dirigente, no poder, estruture o departamento de futebol, colocando à frente desse segmento tão importante, o mais importante do clube, alguém muito, muito qualificado com poderes para fazer uma grande revolução. E aí o vice de futebol, que hoje é o Marcos Braz, pode ser qualquer um outro, ele teria só uma função política, como é um cargo político, né? Ele é um cargo eletivo, de ser um meio-campo entre o presidente e o departamento de futebol, até para observar a movimentação política que pode interferir no futebol. Conselheiros e corneteiros que vão no presidente do clube, que reclamam, que falam. É bom que esse cabeça, esse diretor, esse CEO do futebol, é bom que ele tenha a noção do que acontece na política. Então, o vice-futebol, na minha visão, seria um aliado desse cara, para cobrar esse profissional também, quando for o caso, e trazer para ele o cenário todo do clube, inclusive o aspecto político, que existe até nas grandes empresas, nas pequenas e médias empresas. Claro que acontece num grande clube de futebol também. Até mais, né? Do que no mundo corporativo, em muitos casos. E aí tem uma outra questão que me chama a atenção. Ex-presidentes aparecem lá no centro de treinamento, no clube, para a reunião do conselho, e todo mundo começa a dar sugestão, começa a falar: gente, os ex-presidentes do Flamengo não têm condições também de falar de gestão profissional. Se a gestão atual é ruim, e merece as críticas, as anteriores também foram. Ou alguém vai dizer que a gestão do Kleber Leite foi ótima, ou do Eduardo Bandeira de Mello. Vamos lembrar, Eduardo Bandeira de Mello foi um homem correto, honesto, à frente do Flamengo, que teve o mérito de seguir aquela diretriz que foi estabelecida por aqueles que o convidaram para ser candidato à presidência do Flamengo na impossibilidade da candidatura de Valim Vasconcelos, no final de 2012. Depois houve uma cisão, já falamos sobre isso várias vezes, e ele seguiu. Austeridade, cortando custos, foi muito importante no Profut, quando inclusive foi lá em Brasília, conviveu com os deputados, hoje ele é deputado, mas a gestão do futebol também não foi boa. Ou alguém tem saudades da estrutura que tinha o Rodrigo Caetano na frente? Ou alguém acha que os jogadores de futebol têm que ser protegidos, entre aspas? Não foi uma boa gestão. Claro, o Flamengo ainda não movimentava o dinheiro que movimenta hoje, mas fazia contratações. O Flamengo, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, contratou 10 milhões de euros, né? O Vitinho contratou 7 milhões e meio aproximadamente, se não falha a memória, o Everton Ribeiro, sem contar o Diego, o Guerreiro, e outros jogadores, né, que foram jogadores contratados durante a gestão. Diego Alves, goleiro.
Então o Flamengo fez contratações importantes, já tinha um time de um bom nível, não foi campeão como se esperava, passou até perto em alguns momentos, mas a gestão do futebol não era exemplar. Então o Flamengo jamais teve essa gestão que se imagina, que se sonha. E o caos atual não deve fazer com que as pessoas percam a noção da realidade, fiquem desmemoriadas e comecem a achar que antes era bom. Não era bom, não. Não era bom, não. Também deixava a desejar. Também ficou aquém. Ficou aquém. Então é preciso entender que o que o Flamengo necessita e busca é algo diferente de tudo que já aconteceu no clube. E não adianta continuar tentando terceirizar para uma comissão técnica o poder para que ela possa fazer tudo como fez a comissão técnica do Jorge Jesus. Não funcionou mais. E nem sabemos se continuaria a funcionar se o português seguisse no cargo. Pelo desgaste do dia a dia, com os jogadores, com as pessoas, a gente não sabe também o que ia acontecer. Talvez aquilo durasse mais alguns meses, talvez durasse até hoje. Não se sabe. Mas não tem cabimento o Flamengo ficar procurando esse salvador da pátria. O Flamengo tem que ter, ele sim, a sua estrutura profissional. Num desenho que não foi até hoje colocado em prática, não existe. No Flamengo, acho que até no futebol brasileiro, nos seus clubes mais importantes. Vejamos como será no ano que vem. Rodolfo Landim ainda tem tempo de fazer uma mudança radical no futebol do Flamengo, deixando um pouco de lado a política, para sair do clube em 2024, deixando uma imagem positiva. Porque hoje a torcida está bem incomodada com o presidente do clube e com o seu vice-presidente de futebol. Além de técnicos, jogadores, tem pouca gente que se salva hoje. O torcedor está muito irritado. E nem um eventual título da Copa do Brasil vai deixar as pessoas que torcem pelo Flamengo totalmente satisfeitas. Vai ser um paliativo, porque a régua está lá em cima. A cobrança é muito alta, a expectativa é muito alta. E assim é que deve ser. Esse vídeo tem um patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo, link na descrição ou no QR Code que você já viu passando aí na tela, ok? Live nesse domingo, live especial depois da partida entre Flamengo e São Paulo. Eu conto com a audiência de vocês, estarei lá no Maracanã. E também antes do jogo, a gente vai colocar vídeos curtos aqui no canal, teremos live também no Instagram antes da partida, estarei também na Jovem Pan Esportes antes do jogo, durante o jogo também com pincelada após o jogo, além da live que faremos lá direto do Maracanã, logo depois dessa partida que abre as finais da Copa do Brasil. Conto muito com a audiência de vocês, vai ser um domingo especial para a gente e aqui para o canal. E sempre destacando aqui na descrição do vídeo os links para o canal de corte, lá você já encontra inclusive os melhores momentos da live pós Flamengo 0 Atlético Paranaense 3, clube de membros, sábado, live dos membros às 11 da manhã, direto do Rio de Janeiro. Já estarei no Rio, farei a live às 11 da manhã com os membros do canal, nesse sábado, atenção, tá? Importante também que vocês participem junto com a gente, mesmo quem não é membro do canal pode assistir e você pode participar do clube de membros. O nosso curso online de jornalismo esportivo sempre à disposição dos interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quase 40 anos de profissão. Está chegando, daqui a pouquinho vamos completar aí 40 anos de jornalismo. E também o meu blog no All Sport, o blog do Mauro César, todo dia um novo texto sobre futebol. Ok? E, evidentemente, também sempre lembrando o Uso 360, que é nosso parceiro com as canecas e camisetas do canal, produtos promocionais que ajudam a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube, tem a Live Soft Open e muito mais. É isso, valeu e saudações.